Fala pessoal, estava trabalhando aqui respondendo o povo lá do meu grupo WhatsApp Excelência Médica 5.0 e apareceram algumas dúvidas por lá que eu acredito serem as mesmas dúvidas de muitos homens com sintomas de deficiência de testosterona e, se bobear, até mesmo as dúvidas de alguns profissionais de saúde sobre esse tema. Então eu selecionei 7 comentários que colocaram no grupo e eu vou responder esses comentários para você aqui nesse vídeo. De repente, esse conhecimento que eu vou te apresentar aqui pode te ajudar a repensar algumas coisas. Primeiro, está aqui um colega médico que comentou que alguns paradigmas precisam ser quebrados e que os homens precisam de mais orientações para manter corpo e mente saudáveis. Sem dúvida alguma, e um dos paradigmas que precisam ser quebrados é a noção de que um sujeito com uma testosterona total de 400 nanogramas por decilitro está ok. Não, ele não está. Essa linha de corte de 400 para testosterona total em homens precisa ser urgentemente revista. 2 grandes estudos, o MMAS, publicado em 2004, e o Testosterone Trials, publicado em 2016, mostraram que o nível ideal de testosterona total para homens adultos é acima de 600 nanogramas por decilitro. Nós precisamos tornar esses e outros estudos mais conhecidos, tanto entre os médicos quanto entre os homens de um modo geral. A quantidade de homens por aí que está sofrendo com sintomas de deficiência de testosterona e continua recebendo diagnóstico errado não está no gibi. Um bom exemplo disso é esse segundo comentário aqui postado lá no grupo. A terapia de otimização melhorou diversos sintomas, inclusive sintomas comportamentais desse participante do grupo. Mas a gente tem que deixar bem claro que a terapia de otimização de testosterona não é uma varinha mágica. É um tratamento sério que deve ser individualizado ao máximo, sempre com base num quinteto: otimização hormonal, dieta intencional, atividade física direcionada, sono de qualidade e gerenciamento do estresse. Só tomar hormônio e não fazer um acompanhamento adequado para verificar os níveis de estradiol, prolactina, DHT e hematócrito, por exemplo, pode acabar gerando custos para o paciente e não terminar resolvendo o problema dele. O terceiro comentário foi de um colega oftalmologista falando sobre a relação no mínimo suspeita que existe entre a Big Pharma e as revistas científicas. Isso é uma coisa que já vem acontecendo há décadas. Eu vou citar alguns exemplos para você aqui, alguns exemplos bem conhecidos. No começo dos anos 2000, a Merck publicou resultados positivos de ensaios clínicos e promoveu intensamente o Vioxx como analgésico, mas não divulgou completamente os riscos cardiovasculares. Isso resultou em vários eventos adversos graves, incluindo mortes, culminando na retirada do medicamento do mercado. Em 2007, a Merck fechou um acordo de mais de 4 bilhões de dólares para cobrir os custos judiciais do estrago feito pelo Vioxx. No final dos anos 1990, a GlaxoSmithKline patrocinou amplamente a publicação de dados positivos sobre a eficácia do Avandia, um remédio para diabetes tipo 2, mas ocultou dados que alertavam para o aumento do risco de ataques cardíacos. Isso favoreceu o medicamento e expôs os pacientes a complicações cardiovasculares graves. Em 2010, a comercialização do Avandia foi banida da Europa. Em 2011, a Glaxo separou mais de 3 bilhões de dólares só para lidar com os custos legais do seu pequeno equívoco. Em 1997, a AstraZeneca lançou o Seroquel, um antipsicótico, mas manipulou os dados de segurança e eficácia clínica, fazendo pagamentos substanciais a pesquisadores para que eles mostrassem que o Seroquel era superior aos concorrentes. Isso levou a um viés em publicações científicas que subestimavam os riscos mentais graves desse remédio. Em 2010, a empresa foi condenada a pagar uma multa de mais de 500 milhões de dólares por ter promovido o Seroquel para uso em crianças e idosos sem que esse uso tivesse sido aprovado pelo FDA. Em 1996, a Purdue Pharma lançou o Oxycontin, um analgésico opioide, mas citou estudos desatualizados e limitados para afirmar que o Oxycontin era seguro e pouco viciante. Além disso, o laboratório financiou estudos com conflitos de interesse
que mostravam resultados a seu favor, obviamente. Isso acabou contribuindo para uma epidemia de opioides que resultou em centenas de milhares de mortes por uso indevido. Em janeiro de 2025, a Purdue fez um acordo de mais de 7 bilhões de dólares para resolver as milhares de ações judiciais movidas contra a empresa por causa do OxyContin. Então, sim, um médico bem antenado tem que ficar muito esperto com o que ele lê, até mesmo nas publicações ditas científicas, e especialmente quando a gente fala de otimização de testosterona em homens. O quarto comentário foi de uma colega anestesiologista que sempre foi radicalmente contra a reposição hormonal, mas admitiu que lhe falta embasamento científico nessa área. Isso não é surpresa alguma, uma vez que as escolas de medicina ensinam um total de quase 0% sobre esse tema. E os congressos médicos raramente abordam esse assunto com profundidade. A verdade é que, quando a gente fala de deficiência de testosterona, os homens estão praticamente abandonados ao acaso e só com muita sorte encontram algum médico devidamente capacitado para dar o diagnóstico e fazer o tratamento correto da sua deficiência hormonal. O quinto comentário foi de um colega lamentando que a medicina atual prioriza o excesso de exames de laboratório e tem um quase menosprezo pela coleta da história clínica do paciente. Quando a gente fala de deficiência de testosterona em homens, tanto o diagnóstico quanto o tratamento devem ser obrigatoriamente norteados pelo score sintomático e pelos exames de laboratório. Você não precisa usar uma ferramenta em detrimento de outra. O correto é combinar o melhor dos dois mundos, os marcadores objetivos dos exames e o score sintomático subjetivo do paciente. É assim que um bom tratamento de otimização é feito. O sexto comentário foi de um colega que foi meu paciente e teve uma excelente melhora sintomática e laboratorial com a otimização e decidiu migrar para o campo da otimização hormonal masculina, mas ele sente falta de mais materiais sobre o tema. Foi por isso que eu criei o Grupo Excelência Médica 5.0. Se você é médico e sente falta de material de estudo sobre como diagnosticar e tratar a deficiência de testosterona em homens e você ainda não está no Grupo WhatsApp Excelência Médica 5.0, você está perdendo tempo. Finalmente, o sétimo comentário foi de uma colega clínica geral e acupunturista que está tendo problemas em casa com o marido. O marido dela apresenta sintomas de deficiência de testosterona e os dois não estão encontrando um profissional capacitado para tratar isso. Existem mais de 10 milhões de homens adultos no Brasil hoje sofrendo de deficiência de testosterona e querendo receber tratamento, mas não existe uma quantidade suficiente de profissionais capazes de realizar esse atendimento de modo objetivo e eficaz. Foi por causa disso que eu criei o Grupo Excelência Médica 5.0. Eu quero capacitar mais médicos para atender essa demanda imensa. Se você é médico ou profissional da área de saúde, fica aqui o meu convite. Comenta esse vídeo com a palavra médico e eu te envio o link de acesso ao grupo. Tá chegando aí o Excelência Médica 5.0, que é um evento inédito, simplesmente o maior evento online do mundo que eu tenho notícia sobre deficiência de testosterona em homens. Serão 2 dias de exposições profundamente didáticas sobre tudo: fisiologia hormonal masculina, diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial, quais suplementos fitoterápicos e nutracêuticos funcionam, quais testosteronas devem ser utilizadas e quando, efeitos adversos do tratamento, ferramentas de teleatendimento. Vai ter até um painel profundamente científico só sobre esteroides anabolizantes, que é um tema que os médicos sabem ainda menos que testosterona. Se você quer ter acesso a isso tudo, vem para o Grupo Excelência Médica 5.0. Comenta esse vídeo aqui com a palavra médico e eu te envio o link de acesso. Lá no grupo, você vai ter todas as informações sobre o evento online Excelência Médica e muito mais. Se você é da área de saúde, você já deveria estar lá no grupo. Vai continuar comendo mosca aí, bicho? Comenta médico e eu te vejo lá no grupo. Um grande abraço, gente boa!